Provérbios 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caísse nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos, e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém, queridos? Até aqui, até o versículo de número 19. Meus queridos irmãos, o livro dos Provérbios, eu não vou fazer aquela contextualização toda histórica hoje, apenas lembrar os irmãos que o livro dos Provérbios, na verdade, se trata de uma série de comparações, ora perguntas, ora pequenas narrativas, que do cotidiano, do dia a dia, não é? Da vida de um homem, e compara esse dia a dia, essas situações, à sabedoria de Deus, uma vez que o rei Salomão, a quem se atribui a autoria do livro dos Provérbios, ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria ao rei Salomão para escrever o que aqui está. Então todas as situações do cotidiano agora são comparadas, são questionadas, ou simplesmente são ensinadas de como elas devem ser, como se deve proceder em algumas situações. Na verdade, o livro de Provérbios é um conjunto de 16 narrativas, são 16 discursos, sobre assuntos variados. No Provérbios, no capítulo 6, nós temos do versículo 1 ao versículo de número 11, nós temos o 11º discurso do livro dos Provérbios. E em seguida, do versículo de número 12 ao versículo de número 19, nós temos o início do 16º discurso, ou do 12º, aliás. Primeiro nós temos o 11º, depois o 12º discurso do livro dos Provérbios. Então o capítulo 6 já vai aí com 2 dos 16 discursos que nós temos aqui. Agora no capítulo 6, nós vamos ter na primeira parte, irmãos, uma exortação ou uma advertência contra a pobreza. O que é que nós tínhamos até agora? Nós tínhamos que na época da lei de Moisés, os judeus, irmãos, eles eram autorizados a emprestar uns aos outros.
Mas entre judeus, quem está na sequência aí da leitura bíblica, entre os judeus não se poderia cobrar juros, não poderia haver cobrança de juros. Mas aquela geração de Moisés passou, aquela geração de judeus que ouviu as instruções de Moisés passou. E a nova geração, a geração que veio, é a geração onde surgiram pessoas que naturalmente queriam se aproveitar da pobreza ou da boa vontade de outros. Nós tínhamos do lado pessoas ricas se aproveitando da pobreza de quem pedia emprestado e de quem se arriscava em ser avalista. Nós tínhamos por outro lado pessoas pobres e preguiçosas que entravam em situações que não poderiam teoricamente assumir e colocavam outros por fiador com o objetivo de armar uma armadilha, como se fosse, eu vou chamá-lo para ser fiador porque eu não vou pagar e ele vai ter que pagar por mim. Então, agora no provérbio, no capítulo 6, há a advertência primeira de não servir como fiador. Depois, fala do preguiçoso. Depois fala do homem mau, né? Do homem de Belial, do homem que tem iniquidade no coração. A primeira parte do capítulo 6, que é o 11º discurso, a primeira parte do 11º discurso dos provérbios, fala, irmãos, acerca dos que ficaram por fiador. E o sábio Salomão agora, ele vai fazer uma advertência, lembrando aos irmãos, que todas essas advertências, elas podem ser aplicadas em nossa vida cotidiana e também em nossa vida espiritual. Não é, irmãos? Nós também podemos aplicar algumas coisas aqui na vida espiritual. Por exemplo, primeiro fala do fiador, diz assim, se você ficou por fiador do seu companheiro, saiba desde já que você está na mão do seu companheiro, você está na mão, você entregou sua mão ao estranho, não é? Você deu a sua mão ao estranho, você se comprometeu com palavras da sua boca. Ou seja, você se prendeu, com palavras da sua boca. E agora você está preso. E como há uma situação de aprisionamento, irmãos, precisa haver uma libertação. Preste atenção que aqui há a primeira lição para o fiador. E antes que alguém me pergunte e diga, mas pastor, a gente não pode ajudar um irmão? Será que a gente não pode mais ajudar o irmão? A Bíblia não proíbe ninguém de ajudar. Agora, se você tem condições de ajudar, ajude. O que a Bíblia está dizendo é que você não fique por fiador. Até porque a mesma Bíblia fala que é tolo que se mete em questão alheia. É até um gesto de tolice. Aí a Bíblia está dizendo assim, você, pelas palavras da sua boca, você já está preso. Aqui na nossa igreja tem alguns advogados que podem confirmar que existe um contrato escrito, formal, mas existe um contrato verbal, que se colocado à prova tem por vezes valor igual ao contrato firmado formalmente. Ou seja, temos que ter cuidado com o que nós nos comprometemos. Espiritualmente falando, irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado. Nós não podemos acertar com ninguém para passar a mão na cabeça de ninguém que está em pecado. Já aconteceu nessa igreja aqui, já aconteceu de duas pessoas que congregavam aqui, não congregam mais, se juntarem, e não me pediram permissão, porque se pedisse permissão, pastor, a gente quer se juntar, eu ia dizer não está certo, esse negócio de juntar não é de Deus não. Vá primeiro, vão se assumir um compromisso perante Deus, perante a igreja, de se casarem e viverem casados, pronto. Mas não me impediram, se juntaram. Por sinal, passaram um tempo sem vir na igreja, passava de frente, o povo pensa que eu sou bobo, Eu mandava mensagem, estou sentindo sua falta, mas eu sabia o que estava acontecendo. E passava na igreja rindo, olhando para cá e me via ali na porta, eu com a vassoura ali varrendo, a pessoa vinha e dava risada. Mas a gente já sabe no que dá isso. Sabe no que dá? É porque o que começa errado não termina certo, irmãos. Não tem jeito de terminar certo o que começa errado. Se a Bíblia diz que é errado e acabou. Não adianta querer passar um pano, irmão? Costurar pano velho, porque isso não vai dar certo. Aí começaram a brigar e vieram correr para mim.
Pastor, ore pelo nosso casamento, porque está em pé de guerra, não está dando certo. Eu disse, vocês vieram só me pedir oração, vocês querem minha opinião também? Não, a gente quer ouvir o Senhor. Nós veio aqui para o Senhor abençoar a nossa vida. Aí nessa hora eles pensam que a palavra de bênção vai ser o seguinte, que a palavra de bênção vai ser meu filho, Deus abençoe esse casal bonito, né, querido? Não, a palavra que eu dei foi o seguinte, eu falei para vocês que Deus não estava nesse negócio. Sabe por que está dando errado? Porque começou errado, e o que começa errado não tem a bênção de Deus, e eu não vou ser fiador de coisas erradas. Eu não vou colocar minha mão em meio a coisas erradas. Vocês estão em pecado, e quem está em pecado não escolhe o caminho da bênção de Deus. É interessante, parece duro, mas é verdade. Aí eu disse para eles, vocês querem a bênção de Deus? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma palavra, vou abençoar a vida de vocês. Vão no cartório amanhã e marquem o casamento. Aí eu vou chamar vocês no domingo lá na frente e vou orar pela vida de vocês. E vou abençoar a vida de vocês. Porque o que adianta eu botar a mão feito um feiticeiro e dizer assim, receba a bênção de Deus, e a pessoa não tem a bênção de Deus? Que qualidade de pastor sou eu? Agora, quer ver os fiadores entrar na história? É porque quando aquele casal saiu daqui chorando, disposto a ir no cartório para fazer um casamento, né, para ir lá, entrar no casamento, pegar o formulário social, para pegar a isenção lá da taxa, tudo. Não é? Vamos fazer a coisa certa, pastor, vamos marcar, tá? O senhor vai até ser testemunha. Aí quando chegou ali fora, achou um fiador. Aí o que o fiador fez? Não faz isso não, pastor Mário, isso é exagerado. Fiador do diabo. Coloca por terra para toda a bênção. Você está entendendo? Que isso tem um significado de bênção, tem um significado na nossa vida física, mas também tem na nossa vida espiritual. Pastor Mário, exagerado. Não, você está certo, você é bonitinho. Não, irmão, o negócio aqui é sério. Ou é segundo a Bíblia ou não é. Não é verdade? Não adianta querer maquiar, não adianta querer profetizar mentira, porque se não estiver de acordo com a palavra, não adianta ir atrás. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer assim, agora, ela dá uma advertência, a Bíblia não está condenando ninguém aqui. A Bíblia está dizendo, faz, pois isso agora, filho meu. Ela está dizendo, livra-te, pois você já caiu na mão do teu companheiro. Ou seja, a Bíblia está dizendo assim agora, o sábio, cheio da sabedoria de Deus, ele está dizendo agora, mude de posição, agora que você já sabe que está errado. Porque como fiador, você pode trazer problema, inclusive para a sua casa. Eu já falei aqui que a mulher é uma ajudadora no casamento, mas não é porque ela é ajudadora, às vezes eu já fui a alguns encontros de casais, Francisco, onde as pessoas disseram assim, o papel da mulher é só ajudar, ela tem que ficar ali lá só ajudando. Não, irmão, você não está lendo a Bíblia direito. A Bíblia, lá nos cursos dos casados para sempre, não é? Está ali Gerson ali atrás, o nome do curso dos casados para sempre. Nos cursos de casados, as mulheres únicas também, são orientadas que elas devem interferir nos casamentos. Elas devem interferir. Eu vou dar 2 motivos para as mulheres interferirem no casamento. Aliás, eu vou acrescentar o terceiro hoje. Primeiro é quando a mulher, ela vê risco iminente de morte, iminente ou real. Se ela vê risco real de morte ou risco iminente de morte, a morte é certa ou a morte pode acontecer, ela deve interferir. Segundo, se a mulher perceber que a decisão do marido vai trazer um problema futuro para dentro de casa, ela deve interferir. Terceiro, se a mulher perceber que agora que nós vamos acrescentar hoje, que o seu marido está por fiador de alguém, ela deve ir lá e deve dizer assim, você está errado, corra lá, porque agora você já está na mão do teu companheiro. E o que é que a Bíblia diz? Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Ou seja, ele está dizendo, cai fora disso logo, homem, isso não está certo. Se você pode ajudar, ajude. Agora, ficar por fiador, irmão, não. Você está entrando em causa lei, isso não é bíblico. Veja que isso eu estou falando da nossa vida cotidiana e também da nossa vida espiritual. Aí a Bíblia vai dar mais conselho, ela está dizendo, saia de lá, corra depressa.
Isso não está certo. Porque ou o rico vai se aproveitar de você para tomar o que você tem, ou então a pessoa que lhe pediu para o fiador, ela está confiando que ela não vai pagar. Aí vai jogar a culpa em você. Você vai sacrificar o que era da sua casa, dos seus filhos, para cobrir a irresponsabilidade de alguém. Deus não chamou ninguém para ser advogado do diabo. Deus nos chamou para sermos servos, adoradores. Isso é a Bíblia, irmãos, e parece uma coisa dura, mas não é. É uma orientação séria, espiritualmente também. Não passe a mão em cima do pecado de alguém. Irmãos, nós não estamos aqui brincando de crente. Não estamos brincando de crente. Não acabamos de sair de uma campanha por um pleno avivamento. Como vai haver um avivamento se tiver brincadeira? Não é, irmãos? Olha, eu não gosto de... pense numa pessoa que fica chateada quando mandam brincadeira. Mas a gente vê cada uma, né? Mandam muitos vídeos para mim. Eu filtro de quem eu vou assistir. Mas às vezes eu pego uma pessoa boa, aí manda um vídeo para mim, não, deve ser uma oração, tal. Aí vou ver uma brincadeira, né? Já viu aquela brincadeira do homem que subiu na caixa de som e caiu? Ontem eu estava mostrando a Mário Nilton, mandaram para mim assim, pastor, convida esse para cantar na tua igreja. Aí eu peguei, como era uma pessoa séria, eu fui ver, pensei que era uma pessoa de Deus. Era o Michael Jackson gospel, dando passinho mágico no púlpito da igreja, e os obreiros batendo palma. É verdade, naquela igreja onde ele dava um passo mágico, dava uns gritinhos, fazia uns malabarismos com a perna, sabe? É verdade, cheio de munganga, cheio de coisa ali. Mas o camarada mais terrível, mais endemoniado do mundo, irmãos. Aí um monte de obreiro batendo palma e dando gargalhada. Sabe o que é isso? Fiador do pecado. Nós não podemos rir para o pecado, nós temos que fazer cara feia para ele. É verdade, porque quando a gente ri, a gente dá brecha para o pecado vir para perto da gente. E nós não podemos aceitar pecado perto da gente. Quem tem que estar perto da gente é a presença do Espírito Santo de Deus. E nada mais, irmãos. Nada mais. Aí a Bíblia vai dizer ainda, quer ver uma coisa interessante? Que a Bíblia diz assim, não dê sono aos teus olhos. Ou seja, vigia a partir de agora, para que você não caia mais nesse erro. Porque a mesma Bíblia vai dizer, tem que ser como a gazela, né? Que se livra da mão do caçador, ou como a ave que se livra da mão do passarinheiro. Quando eu dirigia a congregação da Colombo, eu tinha um problema com os bem-te-vi, que ficava brigando na janela da igreja. Até então não tinha nada a ver, que brigue, que bata, dê picada na janela da igreja. O problema é que eles faziam, não sei se Gelson lembra disso, eles faziam cocô na parede da igreja. No que eles brigavam, a parede ficava lavada ali, a coisa mais terrível do mundo. Vez por outra que ele está lá, limpando, lavando. E eu fiz de tudo, disseram, faz um espantalho. Eu fiz um voodoo, botei na janela da igreja. Mas não adiantou, o bicho vinha e bicava o boneco, né? O bem-te-vi era meio possesso. Mas não adiantou, bota, sei lá, só não tem veneno, que eu não vou fazer isso. Aí o menininho desceu lá de cima do morro, aí ele disse assim, pastor, se o senhor me der R$5, eu resolvo sair. Eu disse, como você vai resolver isso? Não, eu resolvo, deixa comigo. Aí eu peguei e dei R$5, tu lembra, Thaís? Dei R$5 ao menino. Ele veio com o alçapão lá de cima do morro, armou na janela da igreja, pegou o bem-te-vi. Aí eu disse, o que você vai fazer com o bem-te-vi? Vai criar ele? Ele disse, não, tem um remédio aqui. Aí pegou o bem-te-vi, tirou de dentro do alçapão, arrancou o rabo do bem-te-vi e soltou. Aí ele disse, pastor, pode ficar certo que ele nunca mais vai vir aqui. Nunca mais. Pense no remédio santo. Nunca mais, mas mais verdade, o bicho nunca mais voltou para bicar a janela. Pense no remédio, é o passarinho se livrando do passarinheiro. É verdade, irmão, o passarinho fugindo do passarinheiro. Agora, vocês não fiquem com raiva com o que eu vou dizer agora, mas parece que tem crente que está precisando que alguém arranque as penas dele, bote ele no sapão e arranque as penas e solte, porque ele está precisando fugir do fiador, está precisando fugir do pecado. Sai daí, bem-te-vi, teu lugar não é bicando a janela não, rapaz. Teu lugar é dando glória a Deus e aleluia, não é verdade? Foge do pecado. Meu irmão, que coisa, né?
Mas é um ensinamento para a gente. Eu estava lendo isso hoje. E o que é que eu vou falar hoje? Deve ver uma palavra aqui em Provérbios, uma palavra simples e rápida. Hoje eu vou terminar o culto na hora, eu espero. Quer ver uma coisa? É porque o discurso para agora. Ele falando ele vai continuar agora falando das causas da pobreza. Ele vai continuar. Primeiro, uma das causas da pobreza é porque tem que vigiar. Porque tem gente, de uma maneira ou de outra, querendo roubar o que você tem. Ou rico, querendo se aproveitar, querendo tirar da sua mão o que você tem. Ou pobre e ruim, querendo tirar da sua mão o que você tem. Aí a palavra nos adverte: fuja disso. Fuja disso. Fuja. E vigie para que você não cometa mais o mesmo erro. Agora ele vai falar da segunda causa da pobreza. Segunda causa da pobreza, sabe qual é? No 11º discurso do livro dos Provérbios, ele fala da preguiça. Ele diz assim, porque parece até que ele encerra um assunto e começa outro. Porque se você ler o versículo 5, ele diz, acaba inclusive um parágrafo. Você vai ver, parágrafo, se você olhar na sua Bíblia, começa no versículo 3. Por que começa no versículo 3? Porque começa com letra maiúscula. Aí você vai ver que o versículo 4 e 5 não começa com letra maiúscula. E no final do versículo 5 tem um ponto final. Ou seja, o parágrafo começou ali. Faze isto agora, filho meu, porque você já caiu na mão do teu companheiro. Aí a Bíblia vai dando as recomendações. Vai lá, se humilha, importuna teu companheiro, mas caia fora disso. Aí diz, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Aí fala mais, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Parece até que muda de assunto, porque o versículo 6 ele já diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele não está chamando o fiador de preguiçoso. Ele parece que ele muda de assunto, mas a temática é a mesma, é a causa da pobreza. Aí ele diz, sabe por quê? Como se ele dissesse agora, sabe por que algumas pessoas também empobrecem? Porque são preguiçosas. Quer ver uma coisa? Eu vou dar para vocês algumas características do preguiçoso, antes da gente ler o contexto todo. Vocês já viram, com certeza vocês já viram, nem precisa responder. Alguém que começa alguma coisa e não termina? Alguém que diz que faz e não faz? Vocês já viram aquela pessoa que simplesmente não tem nenhuma iniciativa? Tem uma coisa na administração, quando ensina a gente a ser empreendedor. Nós temos que ser empreendedores de Cristo. Aí, se você for pegar o conceito de empreendedor, vai dizer, o empreendedor é aquele que tem iniciativa e acabativa. Ou seja, é aquele que começa e termina. Porque o que não é empreendedor é preguiçoso. Ou ele começa e não termina, ou ele só quer terminar o que ele não começou. Só quer se meter na vida dos outros. É o preguiçoso. E a Bíblia está advertindo o preguiçoso. Sabe por que algumas pessoas são pobres também? Porque são preguiçosas. Agora, antes de eu falar daquelas que não querem trabalhar, por sinal, tem até pessoas querendo ser pastor. Vou falar de mim, pronto, falar mal de mim. Sobrou para mim hoje. Não é? Tem pessoas querendo ser pastor, dizendo eu vou ser pastor porque não precisa trabalhar. Vocês acreditam nisso? Que tem gente dizendo assim, Deus falou comigo e disse, você não é para ter emprego, você é para ser pastor. E quem disse para vocês que pastor não trabalha? Eu dou expediente na igreja. Eu trabalho na área de tecnologia e tenho outras funções na igreja, além de dirigir a igreja. Na nossa igreja, eu vou dizer, para quem não sabe, entre os pastores, tem pastores que trabalham na construção. Todos os pastores de tempo integral, eles têm que ser empregados da igreja. Tem pastores que trabalham na construção. Tem pastores que trabalham na área tem os motoristas. Tem várias funções, tem pastores que trabalham na área de elétrica, aquele letreiro que tem ali na frente da igreja, tem pastores que fazem aquilo, tem um jardineiro, quem vai na estrada da tarde, tem uns pastores, todo dia você chega lá, tem 3, 4 com a máquina roçando lá, e fica a manhã todinha, de 8 ao meio-dia, trabalhando, e tem um cidadão dizendo assim, eu quero ser pastor, e Deus me revelou que eu não tenho que trabalhar para ser pastor. Pastor de quê? Qual é o pastor que não trabalha? Vem, meu irmão, cuidar de ovelha, para tu ver como é bom. Tem uns pastores aqui, tem vários aqui que já dirigiram igreja. Vem cuidar de ovelha, para tu ver como é bom.
Agora a Bíblia está dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O exemplo do pastor é interessante, porque o exemplo do pastor a gente pode falar tanto da vida secular, no sentido da preguiça mesmo. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu achei há poucos dias aí. Você é da área da Previdência. Vai confirmar o que eu vou dizer, não vou nem olhar para esse lado esquerdo. Quer ver uma coisa? Tem uma coisa que eu descobri aí, que eu não acredito que tem algum crente que faça isso. Porque eu descobri que tem uns crentes que trabalham um período no trabalho secular, aí quando dá o tempo do seguro-desemprego, ele sai, e para ficar aquele período no seguro-desemprego sem fazer nada, para depois voltar, aí trabalha mais um período, aí é demitido de novo para ficar mais um tempo no seguro-desemprego. Agora me diga uma coisa, como será que Deus está olhando para essas pessoas? Já pensou, irmão? Como será que Deus está olhando para essas pessoas? É complicado, não é? É bem complicado, porque já pensou, irmãos? É assim, ó, a nossa aparência é uma coisa, a nossa vida, porque tem gente que só usa o coração quando vai falar contra os outros. Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece mesmo. Ele sabe onde está a verdade e onde não está a verdade no coração. Quer ver uma coisa? O preguiçoso. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém levante a mão, pelo amor de Deus. Eu quero acreditar que todo mundo aqui está fazendo a leitura anual da Bíblia Sagrada. Tem pessoas aqui que já estão no Deuteronômio. A gente está no Levítico, no início do Levítico, pelo plano anual. Mas tem pessoas aqui que já estão no Deuteronômio. Tem pessoas que já estão no livro dos Salmos. Meu irmão, é sério. Tem pessoas que estão lendo mesmo sério. Vocês acreditam que a gente ficou 3 semanas numa campanha de oração? E eu vou dizer, não foi o anjo que falou no meu ouvido, não. Nem foi o fofoqueiro, nem mesmo o próprio Deus. Mas eu sei de pessoas que passaram as 3 semanas em casa e não vieram na igreja. Um dia sequer da campanha. Eu não tenho nada a ver com isso. Fique a sua vida. Agora, e Deus? E você e Deus? Eu que tenho que falar isso, porque eu sou o pastor da igreja. Não é verdade, irmãos? Como é que Deus não está vendo? Meu Deus, a sua igreja em campanha. Todos os cultos lotados. O povo com o papel para cima, clamando com fé que vão receber vitória. E o preguiçoso espiritual não está em oração, não está lendo a Bíblia Sagrada. Não é verdade, irmão? Não está se consagrando. Aí a Bíblia diz, vai ter com a formiga. Se eu pegar, tem uns menininhos aqui, ó, do departamento infantil, que eles são terríveis. São terríveis. Eu vejo criança procurando o irmão Jolém para tirar dúvida da Bíblia. Não tem? Tem crianças que vão lá e qualquer, eu sei que eles vêm para mim também. O menino chegou para mim com a palavra em hebraico anotada no papel. Pastor, qual é o significado disso? Dessa palavra? Aí eu disse assim, e quem lhe ensinou hebraico? Uma criança aqui da igreja, sério, uma criança aqui da igreja. Foi Marinito não, foi uma criança, foi outra. Tem uma turminha aqui, né, Paulo? Que é uma quadrilhazinha organizada. De crianças ali. São as formiguinhas da igreja, vamos supor. São as formiguinhas. Aí as formiguinhas estão lá. Aí ele chegou e disse, mas quem lhe ensinou hebraico? Aí ele disse, não, eu baixei na internet um texto, um PDF, que é de um lado hebraico e do outro português. Eu estou comparando para aprender a ler a Bíblia em hebraico, porque eu falei no final do ano que Jolei tinha lido a Bíblia nos originais. Aí eles acharam bonito e baixaram um negócio que de um lado é hebraico e do outro é português, para aprender hebraico. Ainda bem que o que eles perguntaram eu sabia, mas gaguejei ainda assim, mas 3 vezes para responder, mas eu sabia. Porque uma criança, aí a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. As formiguinhas, irmão, da igreja, dando um banho em quem deveria, né, irmãos, estar dando banho. Porque a mesma Bíblia vai dizer assim, ó como é duro, mas chama a nossa atenção, irmão, é sério. Isso aqui deve servir para o nosso despertamento. Porque a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Você já viu como a formiga ela é metódica? Vocês já viram como a formiga elas traçam um percurso? Vocês já viram? Elas traçam um percurso, elas só vão e voltam por aquele mesmo caminho. Faça um teste, se você colocar a mão assim,
Está lá a filhinha da formiga. Você vai e bota o dedo no meio como se fosse para atrapalhar elas. Veja o que acontece. Elas vão fazer ali um rebuliço, depois volta tudinho para a filhinha de novo. Elas não andam fora da fila. Ou seja, elas têm uma disciplina. Aí a Bíblia diz assim: olha para os teus caminhos e ser sábio. Ou seja, o sábio é aquele que tem o que, irmão? Disciplina. É aquele que tem um caminho para andar. Quer ver, ó? Vamos corrigir nossa linguagem. Fulano de tal está desviado dos caminhos do Senhor. Está errado, irmão. Não existem os caminhos do Senhor. Para que leva ao Senhor só existe um caminho. Não é verdade? Você já viu que a formiga só anda pelo mesmo caminho? Só vai e volta pelo mesmo caminho? Olha como a Bíblia é. Ela está dizendo: olha os caminhos da formiga e ser sábio. Porque ela só vai e vem pelo mesmo caminho. Quando um sábio fala isso, é porque ele sabe seguramente que o preguiçoso é aquela pessoa que pisa fora do caminho. Como ele não tem disciplina, ele tem preguiça de ter disciplina. Não é verdade, irmão? Aí ele pisa fora do caminho. A pessoa que não ora dá margem a uma série de coisas no coração dela. Eu não quero saber o que estão dizendo de mim aí. Seguramente, eu não quero saber o que estão dizendo de mim aí, não. Às vezes me falam, mas eu mesmo não vou atrás, não. Para que eu quero saber o que estão falando de mim, irmãos? Se eu estou no caminho, olha o que vão falar de mim. Uma vez chegou um irmão perto desse pastor Mário. O senhor é o Mário Sérgio. Eu sei disso, querido. Desde o dia que eu me entendo por gente, que eu aprendi meu nome. Aí ele disse assim: você é o Mário Sérgio. Estão dizendo por aí que você não volta atrás das suas posições, que você é muito radical. Estão dizendo por aí, meu Deus. Olha o que falam de uma pessoa sábia. Olha o que falam de você, José Júlio. Se você for um homem sábio, você só anda por um caminho. E se você anda só por um caminho, você não tem que saber o que estão falando a seu respeito. Porque o que é que vão falar? Só quer viver segundo a Bíblia, só quer andar em santidade, só quer estar na igreja. E o que isso é desonra para alguém? Isso é motivo para a gente dar glória a Deus e aleluia, meu irmão. É verdade. Aí a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga. Aí diz assim: olha para os teus caminhos. Aí fala, ó, as formiguinhas, as criancinhas da nossa igreja. Olha que coisa bonita. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Não tem quem mande. São aquelas pessoas, irmãos, que não precisam manter a aparência. Não precisa, ela é o que ela é. Ela é segura. Servo de Deus tem que ser seguro. Não é, irmão? Servo de Deus tem que ser autêntico. É verdade, irmão. Servo de Deus tem que... é aquela pessoa que pronto, eu sou isso e acabou. Quem disser o contrário vai ter que provar. O ônus da prova é de quem acusa. Se você está falando mal, prova o que você está dizendo. Mas enquanto isso eu estou dormindo, quase igual o hino nacional. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Sabe por quê? Porque eu estou andando no mesmo caminho. Olha as crianças, não tem oficial que mande nelas. Não tem dominador. Mas a Bíblia Sagrada diz assim: semelhantemente às formigas, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ou seja, irmão, sem ninguém mandar, sem ninguém obrigar, ela está ali, cumprindo a sua obrigação. Falando da pobreza, o sábio está dizendo agora, ele vai dizer assim, ó preguiçoso. Aí ele vai dizer: até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Aí ele diz: pouco a pouco, né? Um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão. Ou seja, o preguiçoso, ele vai morrendo aos poucos, ele vai empobrecendo aos poucos, tanto em questões materiais como em questões espirituais. Ele vai morrendo, irmãos. Não queira que a sua morte, não assine o seu atestado de óbito espiritual. Não assine, irmãos. Corra em casa. Se você não começou a ler a Bíblia, irmão, comece a ler a Bíblia. Uma dessas crianças ali chegou para mim e disse assim: pastor, eu li o livro do Gênesis em 3 dias. Eu disse:
Que bênção, como você conseguiu? Aí ele disse, eu me sentei de tarde, era 1h da tarde, me levantei 4h. Li alguns capítulos, no outro dia fiz a mesma coisa, no terceiro dia li todo o livro do Gênesis. Uma criança. Agora a Bíblia está dizendo assim, ó, assim te sobrevirá a tua pobreza. Um pouco de sono, porque o preguiçoso vive com sono. Vive com sono. Vive tosquenejando, vive cansado. Não é, irmão? E aquela pessoa que tem vergonha de tudo. Pense numa coisa que o crente não pode ter vergonha, irmão, é de trabalhar para Jesus. Agora, irmão, vida de crente é assim. É ou não é? E o crente não pode. Quer ver uma coisa, irmãos? Imagina um pastor que deixou de ser diácono. Aqui nessa igreja, eu faço de tudo, eu varro o chão. Uma vez eu estava varrendo, um cidadão teve a ousadia de parar o carro e dizer assim, irmão, ele mata lá embaixo, mas ele é testemunha. Alguém parou o carro e disse, você é o pastor Mário Sérgio está varrendo a calçada? Eu disse, sou eu mesmo. Meu Deus, um pastor setorial varrendo a calçada. Não, ligou o carro e saiu. Quase que eu dizia, por que você não desce do carro, seu abençoado, e não vem varrer para mim? Mas não é verdade? É o preguiçoso, irmão. Ele olha muito para o que os outros fazem e não observa que ele é quem deveria estar fazendo. Mas é verdade, irmãos. É verdade. Se vocês observarem, eu estou falando de mim para não dar exemplo de nenhum dos irmãos não ser deselegante. Mas nós temos vários exemplos aqui. Não é? Tem irmãos dessa igreja que limparam essa igreja por 12, 15 anos e nunca receberam um centavo. Agora, tem vezes que a gente abre a boca e estão precisando de alguém para varrer a igreja. Aí alguém já diz, quanto é o salário? Mas eu estou falando da casa de Deus. Aí a Bíblia está dizendo assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Quem está perdendo é quem deixa de fazer, irmão. A Bíblia está chamando a atenção. Ou se você tem preguiça de trabalhar secularmente, mude o seu pensamento. Bota o celular para despertar de manhã cedo e vai embora trabalhar. Se você tem preguiça espiritualmente, irmão, corra, porque o tempo está se acabando, Jesus está voltando. Corra e vai embora, irmão, procurar o que fazer para Deus, correndo e sem preguiça e sem vergonha. Irmãos, tem pessoas que têm vergonha da paz do Senhor. A gente passa na rua e diz, ô meu irmão, ô pastor, né? Mas é verdade, tem uns que dão hang-lose, mas tem vergonha de dar a paz do Senhor. Já pensou, crente que dá hang-lose e não dá a paz do Senhor? Mas é verdade, irmãos, é verdade. Eu poderia dar outros exemplos mais chocantes, mas eu acho que vocês já entenderam. Não vou endurecer o discurso hoje, mas vocês já entenderam. Corre de lá, porque a Bíblia está dizendo assim, ó, assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, irmão, não espere morrer espiritualmente. Corre e faça o que você não está fazendo. Faz tempo que não ora, hoje ore. Eu vou aqui no culto matutino, de manhã cedo, já teve dia de eu chegar com sono. Olha, é agora que o culto matutino é pela internet. Eu tomei um relaxante muscular, estava com a dor nos pés, aí disseram, toma um relaxante muscular que passa. Aí eu tomei logo os 4. Né? É para tomar remédio, tomar logo os 4. Pronto, fica logo bom. Vamos ver se esse negócio presta mesmo. Só que dá um sono que vocês não fazem ideia. Dá um sono. Isso já era o quê? Umas 2 horas da madrugada. Quando foi para orar de 4 horas da madrugada, eu estava na frente do computador assim, ó. Vamos orar pelos pedidos de oração do irmão fulano, do irmão cicrano. Daqui a pouco eu lembro que eu disse bem assim, porque a gente quer orar de olhos fechados, né? Para dar o exemplo. Aí eu lembro que na oração eu disse assim, abençoa os necessitados. Aí eu não sei, acho que eu cochilei na hora que eu disse, estão dando capim para eles. Aí eu acordei, eu não sei se alguém percebeu isso. Ninguém falou, mas eu não sei se não falaram por medo, meu marido, de dizer que eu falei isso. Mas eu falei, eu sei que eu falei. Aí eu abri os olhos, não, tem que orar de olhos abertos. Eu acho que foi o dia que o culto matutino foi mais rápido, durou 30 minutos só. Em 30 minutos eu orei, preguei, eu fiz a oração da campanha, né? E disse, amém, irmãos, tem um negócio para fazer agora.
Qual era o negócio que eu tinha para fazer? Era dormir mesmo. Dormi até 7 horas naquele dia para passar o efeito do remédio. Teve outro dia, aí quando foi de meio-dia eu ainda estava bizonho, aí eu orei em pé. Teve um dia que eu vim orar culto matutino aqui, 5 horas da manhã, e eu com sono. Sabe como é que eu orava? Em pé, andando aqui pelos corredores, em pé. Senhor, porque se eu me ajoelhasse eu dormia. Mas você sabia que a gente precisa tomar atitudes extremas assim? Precisa, irmãos. Se orar de joelho dá sono, ora em pé, andando pela casa, é verdade. Só não ore deitado, porque deitado é coisa de preguiçoso. Mas teve um rei na Bíblia que orou deitado, porque ele estava enfermo. Por isso que ele orou deitado. Ele estava doente. Você lê o contexto, vai ver, ele estava doente. Não é, irmãos? Ore, se sentar. Quando eu sento para ler a Bíblia, eu sinto sono. Faça que nem um judeu agora, diante do mundo das lamentações. Mas é verdade, irmão. Se for necessário isso, vocês estão rindo, mas não estão brincando. Se for necessário para ler a Bíblia, você ficar ali reverenciando ela, que nem um judeu, faça isso. Mas nós não podemos ser preguiçosos. Aqui termina o primeiro discurso, o 11º. Aí o versículo 20 começa o 12º. Aliás, versículo 12 começa o 12º. Porque o 12º agora vai falar do homem malvado. Eu não vou me prender a isso, eu vou terminar, porque eu disse que ia terminar o culto no horário hoje. Vocês entenderam a questão da preguiça? Lutem, irmãos, para que nenhum de nós podemos cair nisso. Olha, irmãos, isso é uma coisa que eu estou falando, que não é só para os irmãos não, você observe. Se eu der margem ao sono, eu vou dormir. Não é verdade? Se eu der margem ao sono, eu vou dormir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu não deveria falar. Mas se não deveria, por que vai falar? Porque não é nenhum pecado, nem vou falar da vida de ninguém. Eu disse que eu ia falar da minha hoje. Meu pé está dessa grossura assim, ó, inchado. Hoje. Está aqui, ó. Ninguém nem percebe que eu estou andando direito. Está doendo feito um miserável. Mas eu estou andando. Com prazer eu estou na igreja, fazendo o que eu gosto, ensinando a Bíblia. Agora tem pessoas que por qualquer por coisinha do dedo, não vou à Santa Ceia hoje. Porque meu dedo está doendo. Ainda manda mensagem, peço oração pelo meu dedo, que está doendo e por causa dele eu não vou participar da ceia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é verdade? Se coloca no caminho outra vez. E não sai do caminho, porque estar no caminho é coisa de sábio, irmãos. Entenda isso, aprenda isso. Agora eu vou parar aqui, que vocês já entenderam. E a partir do versículo 12, eu não vou ler tudo, só vou explicar aqui para os irmãos. Fala do homem de Belial. O homem de Belial, ou seja, o homem que anda em iniquidade. Ou o homem perverso, tá certo? É o homem vicioso, que anda em perversidade de boca. Olha, é tão terrível o homem perverso, porque você conhece ele pelos gestos. O homem perverso, ele vive com um segredinho. Não é? Não vou falar os traços, mas a Bíblia diz assim: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Aí a Bíblia diz assim, ó. Agora veja só como a gente deve cuidar disso. Irmão Júnior dando aula aqui domingo, eu anotei na minha revista ali, quem quiser ver está lá anotado. Ele dando aula, e foi uma aula muito boa. Domingo, diga-se de passagem, irmão Moacir se levantou ali e disse assim: eu ficaria até às 15 horas ouvindo a aula de hoje. Foi uma aula muito boa, a aula da escola dominical, sobre o fruto do Espírito. E eu anotei na minha revista bem assim, que para eu fazer a observação no final. Quando foi no final, o irmão Júnior falou. Sabe o que, irmãos? É que o fruto do Espírito são características do caráter de Cristo que são evidenciados na nossa vida. Não é? O caráter de Cristo é evidenciado na nossa vida. E nós precisamos estar no caminho para poder o caráter de Cristo ser evidenciado. Nós só vamos ter o amor de Deus se nós estivermos nos caminhos de Deus. Não há possibilidade de alguém estar desviado e ser um exemplo de misericórdia. Não tem como, precisa estar nos caminhos do Senhor, sendo fiel a Ele. A gente aprendeu. Agora, o fruto do Espírito são evidenciados. Não é? As virtudes, aliás, o fruto do Espírito são evidenciados. Eu falei uma coisa quase impossível. O fruto é evidenciados. Deixa eu explicar, mudar a frase.
as virtudes do fruto do Espírito são percebidas. As pessoas veem em quem está nos caminhos do Senhor. A pessoa vê o amor, né? A alegria, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança. Vê, as pessoas percebem. Quem está em Cristo evidencia isso. Agora, é uma coisa interessante, porque a Bíblia fala das obras da carne. Olha para mim aqui. As obras da carne. As obras da carne não são evidenciadas. Não é interessante isso? As obras da carne não são evidenciadas. Como é que você olha para alguém e diz assim, aquela pessoa é um feiticeiro? Como você vai dizer olhando para a pessoa? Não tem como. Aquela pessoa ali é viciado, não é? Porque a Bíblia fala das obras da carne, feitiçaria, glutonaria, não é, irmão? E vai falando um monte de coisas semelhantes a essas. Como é que você vai olhar para alguém e vai ver a glutonaria na vida da pessoa? Não tem como. Não tem como você ver a idolatria. Não tem como você ver a prostituição, a lascívia. Não tem como. Sabe por quê? Porque as obras da carne, a Bíblia diz assim, ela fala do homem perverso e diz assim, porque a Bíblia diz, perversidade há no seu coração. Olha só, irmãos, a advertência para a gente. A Bíblia falando, né, das causas da pobreza, ela agora fala dos que se aproveitam. Aí ele diz assim, perversidade há no coração. Ou seja, aqui está nos advertindo para uma coisa que está passando despercebido por algumas pessoas. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração, irmão. Temos que cuidar do coração. E não é prevendo o infarto do miocárdio, não. É prevendo, irmãos, a separação para com Deus. Porque a Bíblia diz assim, perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Olha quem é o homem que anda com iniquidade. No coração dele é a maldade. Irmão, tem um irmão que eu conheci lá em Natal. Não é daqui de Santa Catarina, é lá de nós. Jaziel, lá de nós. E Edmilson conhece essa linguagem também. Lá de Alagoas, aquele abençoado ali. Carla foi longe de estar um profeta, né? Lá em Alagoas. E lá em nós, eu conheci um irmão que ele era uma bênção, irmão. Era um irmão que orava comigo nos cultos matutinos. Mas a gente ia para a rádio, lá em Natal, a Rádio Nordeste Evangélica, fazer o programa do culto matutino, e tinha um rapaz que era o operador de som, Moisés. Aí ele chegava para mim e dizia assim, ei, Mário Sérgio, olha a cara de Moisés, não gosta de mim. Eu disse, mas alguma vez Moisés disse que não gostava de você? Não, mas olha a cara, pela cara dele você percebe. Como que você vai dizer que Moisés não gosta de você? Aí uma vez eu perguntei, Moisés, o que tu acha aqui do meu abençoado? Você é um pai para mim, homem. Eu tenho vontade, pensa no homem que eu tenho vontade de abraçar e dar um beijo na cabeça. Tenho maior admiração por eles, então abraça e beija, aproveita. Mas eu sabia que o outro tinha um coração. Eu estou dizendo uma coisa, irmãos, porque o homem de Belial não é só aquele homem que faz maldade, não é só aquele que pratica maldade, mas é aquele que no coração tem maldade. Tem umas coisas que é interessante. Eu ouvi alguém falar uma vez que o trabalho era consequência do pecado. Aí eu disse que aonde está escrito isso na sua Bíblia? Me dê sua Bíblia para mim, para botar na minha coleção. Diz na sua Bíblia que o trabalho é fruto de pecado? Não é, irmão. Deus, quando colocou Adão no Éden, ele colocou Adão para quê? Foi ou não foi para trabalhar? Foi para cuidar do jardim, foi para trabalhar. O problema com o pecado se acrescentou o quê? Os espinhos do campo que não tinha. Agora a terra produz espinho. Ou seja, se acrescentou o ardil do trabalho, a dificuldade, mas o trabalho foi criado por Deus. Aqui, irmãos, quando eu estou falando do homem, o homem iníquo, o homem de Belial, não é só aquele homem que pratica maldade. Aprenda isso aí que eu vou terminar agora. O homem de Belial é aquele que tem a maldade no coração. Porque tem muitos que não externam a maldade, mas o coração está cheio de maldade.
Tenha cuidado, guarde o seu coração da maldade. Não deixe a maldade entrar no seu coração. Porque a Bíblia fala assim, ó. A Bíblia vai dizer, perversidade há no seu coração. E em todo tempo, a Bíblia não diz, em todo tempo faz mal. A Bíblia diz que o homem de Belial, a todo tempo, ele maquina o mal. Olha que coisa interessante, ele maquina, está no coração. Aí a Bíblia diz assim, ó, pelo que a destruição virá repentinamente. Olha, irmãos, o que vem sobre a vida daquele que deixa a maldade entrar no coração. No seu coração não pode haver maldade. Quer ver eu falar uma coisa chocante para vocês, para terminar o culto? Vocês sabiam que eu já estou pensando na minha morte? Marinho não está aqui, não gosto que eu fale nisso. Mas eu já estou pensando na minha morte. Sabiam disso? Estou pensando. Eu estou pensando que se Jesus não voltar, eu não quero que olhem para mim e digam assim, ó, aquele ali viveu em... Era um homem de Belial, que tinha maldade no coração. Olha o dedinho. Eu quero que diga que era um homem sério, que ria pouco, mas tinha um coração na obra de Deus. Não é? Mas que fazia, mas é verdade, a gente tem ou não tem que pensar nisso? Tem, irmãos. Nós não seremos salvos por obras, mas seremos julgados por elas. Temos que pensar nisso. Por isso que eu estou dizendo, o que é que tem no seu coração? Será que anda semeando maldade, maquinando maldade no coração? Temos que cuidar. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, porque isso aí, irmão, virá o quê? A destruição repentinamente, subitamente, ou seja, de um assim, ó, no estalar de dedo, será quebrantado, sem que haja cura. Sem que haja cura. Irmãos, tire a maldade do coração. Eu falei de manhã aqui na escola dominical, assim, ó, se você tem alguém que você tem que pedir perdão, corra e peça. Se você tem alguém que você precisa se reconciliar, corra e se reconcilie. E venha de noite só receber a bênção. Você acredita que eu recebi visita de umas 8 pessoas ali? Recebi. Uns 3 me pediram perdão. Sem eu nem saber. Pastor, me perdoe porque eu estava falando mal de você por aí. Foi. Eu digo isso sem vergonha nenhuma, irmão. Porque isso é coisa de Deus. Pedir perdão e liberar perdão é coisa de crente. Agora tem pessoas que estão guardando isso no coração. É um homem de Belial. É um homem que maquina maldade. Libera o perdão, irmão. Não deixe, não alimente seu coração com maldade, não. Porque a Bíblia diz que virá subitamente assim a destruição. Olha que isso é muito sério. Quando foi de noite, acabou o culto, veio um aqui, né? Se abraçou comigo. E os outros pediram para ir num canto e no outro. Pastor, vamos ali comigo. Vamos ali comigo. Não precisa nem descer do carro, só ir comigo lá. Não é interessante? Está aqui, irmãos, a Bíblia vai falar agora, ó. Porque a Bíblia falando do homem iníquo. Você vai ver. Agora a Bíblia vai citar 7 pecados para destruição. Se a iniquidade leva à destruição, agora ela vai citar 7 pecados para destruição. E esses 7 pecados estão no coração de quem pratica a iniquidade. E a Bíblia até diz, as 6 Deus aborrece, e a 7ª Ele abomina. Agora nem precisa eu explicar isso daqui, porque eu estou falando do homem de Belial, o homem iníquo. Aí a Bíblia vai dizer, quais são elas, irmãos? Vamos lá, versículo 17. Olhos altivos, espera aí. Porque quando a gente fala disso é assim, ó, é comum uma pessoa olhar para outra. Meu Deus, olhos altivos, não é? Coração que maquina as coisas erradas. Aí olha para alguém, não, irmão, olhe para você mesmo. Essas coisas estão batendo no nosso coração aqui, ó. Elas estão batendo a porta do nosso coração. Você tem um valor. E o inimigo está querendo tirar o valor que você tem. Eu poderia pregar isso aqui metendo pau e dizendo que é olhos altivos. Tem pessoa de olhos altivos? Não. Eu quero pregar de maneira certa. Porque isso aqui é uma comparação com o homem correto e deve ser uma vacina para a nossa vida espiritual. Não deixe entrar na sua vida essas 6 coisas, nem a 7ª. Porque elas aborrecem a Deus e a 7ª Deus abomina. E quer saber o que mais? São pecados que vão levar à morte, à destruição. São pecados para a morte. Quais são eles? Está lá, olha aí, versículo 17. Olhos altivos,
a língua mentirosa e língua mentirosa. Irmãos que derramam sangue inocente. Olha, isso aqui é tão interessante, porque alguém pode dizer, não, mas espera aí, longe de mim matar alguém. Mas você sabia que a Bíblia diz que o que aborrece o irmão é homicida? Já leu isso? A Bíblia diz que o que aborrece o seu irmão, aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Então, por exemplo, não precisa você pegar uma faca e matar ninguém. Basta você investir em aborrecer o seu irmão. Você já é tido espiritualmente como homicida. E esse é um pecado para a própria destruição. Aí a Bíblia está dizendo ali, ó, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina. Olha que coisa interessante. Coração não está falando de mãos, está falando de coração. Coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam para correr para o mal. Tem isso? Isso bate no nosso coração, irmão? Bate. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. Olha que isso é muito sério. Não deixe isso entrar no seu coração. E o que semeia contenda entre irmãos. São 7 pecados, irmãos, que conduzem à morte. Não deixe isso entrar no seu coração. Ande em verdade, irmão. Ande em verdade. É tão bom a gente andar em verdade, não é? Não é verdade? Mas é tão bom ter a consciência limpa. É tão bom você chegar, se ensina ou não, o que passa disso é procedência maligna, meu irmão. Não é verdade, irmãos? Então se esforcem, irmão. Lutem por essa palavra. Lembre-se, não podemos ser fiadores. Vai ter com a formiga o preguiçoso. E lembre-se do homem de Belial. Não podemos nos enquadrar nessas 3 características. Antes, irmão, o nosso coração precisa estar o quê? Vacinado dessas coisas. Coloque-se em pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Quero pedir ao Senhor que nos abençoe. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou lhe orar. Vou pedir para alguém orar. Pastor Dimas, vem aqui. O senhor que é mais velho que eu. Eu podia chamar Jolei, que hoje ficou mais velho também, mas eu vou deixar ele quieto hoje. O senhor que é mais velho que eu, tanto no ministério como na idade. Irmãos, em nome de Jesus, se alguma dessas coisas está batendo a porta do seu coração, para lhe tentar, essa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, está repreendido. Você tem um valor, você é templo de Deus e morada do Espírito Santo do Senhor Jesus. Essas coisas não fazem parte da sua vida. Agora, se fazem, hoje é o dia da mudança. Que Deus nos abençoe.